Oi, mulheres! Dia 23 da nossa jornada de 40 dias juntos com Jesus. Estamos aqui durante todos esses dias mergulhando em níveis mais profundos. E a minha oração é para que a gente permaneça, para que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco também durante esses próximos dias que ainda faltam. E que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o céu quer nos falar. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Estamos falando sobre o fruto do Espírito e hoje o fruto ao qual nós vamos falar é o fruto da fidelidade. Mulheres, fidelidade é o fruto que sustenta a nossa jornada. Quero começar te perguntando: você tem sido fiel no pouco? Você tem sido fiel nessa jornada que você está passando aí, nesse processo? Se Deus olhasse para a sua vida hoje, Ele diria que você é uma pessoa fiel ou uma pessoa infiel? Para com Ele e para com os outros. Muitas vezes pensamos que a nossa fidelidade refere-se somente aos nossos relacionamentos interpessoais e à nossa fé. Mas a fidelidade, ela vai muito além disso. Ser fiel significa ser constante, confiável e comprometida em todas as áreas, tá? Na sua vida espiritual, nos seus compromissos do dia a dia, na sua relação e no cumprimento do propósito para o qual Deus te chamou. Olha só o que diz aqui em Lucas, capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Mulheres, Deus nos observa nas pequenas coisas do nosso dia a dia, antes de confiar a nós algo muito maior, que requer muito mais responsabilidade. Então, você tem sido fiel nesse pouco que você tem, nesses pequenos passos que você está dando, ou você está esperando algo grandioso acontecer para poder ser mais comprometida, para poder ser mais fiel, sabendo que se você não consegue ser fiel no hoje, no que você tem hoje, você não vai ser fiel no amanhã, com coisas ainda maiores. Precisamos sermos fiéis a Deus, mulheres, em obediência. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Olha só que lindo. A fidelidade de Deus dura por 1000 gerações. Imagine a tua descendência sendo fruto desse amor incondicional, dessa fidelidade de Deus para com a gente. E Deus, mulheres, Deus, ele continua sendo fiel a nós, mesmo quando somos infiéis a Ele. Fidelidade em Deus é confiar nele, mesmo quando não entendemos o processo. E isso é tão comum nas nossas vidas, passarmos pelo processo, porque Deus, ele nos revela as promessas. Ele nos mostra o que ele tem pra gente, mas ele não nos revela o processo, não nos revela a jornada, porque ele sabe que se ele revelar, não vamos nem dar o primeiro passo. Então, muitas vezes, por causa disso, queremos ver o resultado antes da obediência, antes da fidelidade. Mas a fidelidade, ela é manifestada quando permanecemos fiéis sem enxergar o fim do caminho. É aí que nos mostramos, é aí que nós nos revelamos o que temos dentro de nós. Aqui em Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 4, temos o exemplo de Abraão. Quando Deus pede que Abraão deixe tudo e vá rumo a uma terra desconhecida. Abraão não fazia ideia para onde ele estava indo. Mas por que ele decidiu ir? Porque ele confiava na fidelidade do Senhor.
Ele sabia que o Senhor não colocaria ele em qualquer caminho. Abraão, mais na frente, foi testado em várias outras coisas também. Quando o Senhor pediu Isaac, o seu filho da promessa, depois de tanto sofrimento, depois de tanto erro, quando Abraão finalmente tem o seu filho, Deus o pede. Então Abraão provou da fidelidade de Deus e Abraão também se provou fiel a Deus. Maria, José, Isabel, Zacarias, todos eles precisavam acreditar na fidelidade de Deus. E foi isso que eles fizeram. E foi a fidelidade deles que o fizeram também permanecer na jornada. São tantos exemplos, mulheres, que poderíamos ficar aqui o dia todo mostrando exemplos aqui da Bíblia. Mas eu volto a te perguntar, você tem sido fiel a Deus? Ou você tem vendido a sua obediência? Você obedece somente em troca daquilo que Deus pode te dar. Mulheres, precisamos de fidelidade nos nossos compromissos e nos nossos relacionamentos. Fidelidade não é apenas entre nós e Deus, ela se reflete na forma como cumprimos nossos compromissos e nos relacionamos com as pessoas. Olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 20, verso 6. Muitos proclamam a sua própria fidelidade, mas um homem fiel, quem o achará? Hoje em dia vemos muitas promessas, muitas, inúmeras promessas vazias por toda parte. Pessoas que começam projetos e não terminam, relacionamentos descartáveis, falsas promessas, compromissos quebrados sem peso na consciência. Mas uma mulher que carrega o fruto da fidelidade, ela é firme, confiável e constante. A palavra dessa mulher tem valor. As pessoas que estão ao seu redor, elas podem confiar na sua palavra, elas podem confiar no seu compromisso. Quando você se compromete com algo, a fazer algo para elas, a fazer algo com elas, elas podem confiar em você. Você é uma mulher que tem quebrado compromissos, você é uma mulher que falta com a palavra, que falta com a excelência naquilo que prometeu. Mulheres, temos que ter fidelidade no cumprimento do nosso propósito. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a... Cumprir o chamado de Deus nos exige muita fidelidade. Muitas vezes queremos resultados rápidos e desistimos quando as coisas começam a ficar difíceis. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Já desisti quando as coisas apertaram, achei que não daria conta, né? Quando eu quis colocar a minha mão, porque eu não dou conta realmente sozinha, mas com Deus eu posso tudo. Mas aprendi com meus erros e aprendi que quem é fiel permanece, insiste, continua, mesmo quando não estiver vendo nada, mesmo quando não aparecer nenhum resultado palpável. Fidelidade ao nosso propósito significa crer que Deus não nos dá algo para abandonarmos no meio do caminho. Ele quer que a gente permaneça. Promessas são para serem acessadas e não esperadas. Então a gente precisa ir. Jesus, ele veio para cumprir o propósito do Pai e ele permaneceu até o momento de cruz. É o nosso maior exemplo, mulheres. Você tem sido fiel ao que Deus colocou nas tuas mãos? Ou você tem desistido no meio do processo? Você é aquela que começa e não termina? Anota essa frase aí para que você olhe para ela todos os dias e relembre. Fidelidade não é sentimentos ou conveniência, mas é sobre permanecer firme, independente das circunstâncias. Amém? Agora que estamos praticando, né, alguns exercícios, eu vou deixar um aqui para praticarmos durante essa semana e começarmos a levar isso para a nossa vida também. Na verdade, não é um exercício, é para a gente se avaliar mesmo, para ver onde está a nossa fidelidade, se estamos sendo fiéis ou não. Mulheres, durante essa semana, comece a avaliar sobre a sua obediência e confiança em Deus.
Se você está sendo obediente, se você está confiando, se você está permanecendo, se você está sendo fiel a Deus. Analise isso. E se você não tiver, corrija a rota. Se pergunte como você pode melhorar. Ore para que o Espírito Santo te guie nisso também. Avalie se você tem sido uma pessoa confiável para outras pessoas, nos seus compromissos, nas suas palavras, nas suas promessas. Analise se você tem sido fiel ao propósito que Deus colocou nas tuas mãos. Você tem prosseguido? Você tem desistido? Você tem desanimado? Então, traga clareza, responda essas perguntas e traga clareza para como você pode resolver esse problema. Entenda primeiro por que você desiste, por que você não consegue continuar, por que você não está sendo fiel a Deus, por que você está sendo fiel às pessoas também. Entenda primeiro o porquê disso e depois arrume um jeito de mudar essa realidade. Se perguntem o que é que você pode começar a fazer de diferente para mudar isso e começar a ser uma pessoa mais fiel. Compartilhe aqui nos comentários como está sendo a sua jornada sobre fidelidade, sobre comprometimento, se tem sido difícil, quais áreas têm sido difíceis, para a gente poder se conectar de alguma forma, para a gente poder conversar, para a gente poder se ajudar, combinado? E não esquece, mulher, que tu é uma multiplicadora do reino, tu tá aqui para espalhar a mensagem dele, começa espalhando essas verdades aqui, começa estudando a Bíblia, começa mergulhando em níveis mais profundos e depois começa a espalhar, começa a transformar a vida de outras mulheres também. E se esses 23 dias têm sido impactantes para você, têm sido pontuais, se você tem colocado em prática aquilo que a gente está falando, transborda nos teus grupos de WhatsApp, no teu Instagram, através dos stories, com os links. Amém? Oro para que possamos ser mulheres fiéis. Fiéis a Deus, fiéis às pessoas, fiéis às nossas promessas. E já declaro no nome de Jesus que se você é uma mulher que desiste no meio do caminho, que isso quebre agora, que isso caia por terra agora, no nome de Jesus. Que você seja uma mulher comprometida com os seus propósitos. E que qualquer seta maligna que tentar tirar você do caminho, tentar te desanimar, tentar ferir a tua identidade, tentar diminuir a palavra de Deus, caia por terra no nome de Jesus. Amém? Cheiro e vejo vocês amanhã.